Querida comunidade Martin Luther, Paróquia Cristo Salvador, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento de recordar memórias que fazem história. Tivemos por de participar e ficamos gratos com todos os pastores e pastora que vieram conosco até agora nessa caminhada. E hoje, não como último, mas encerrando esse ciclo, estamos aqui com a pastora Vera e o pastor Alfredo para ter um diálogo semelhante no período que nós estamos com eles aqui e eles conosco. Então, muito bem-vindos, pastor Alfredo e pastora Vera, e talvez relembrando um pouco, assim, para os membros que ainda não viram, né? Então, a ideia desse momento é a gente olhar um pouco para trás, olhar um pouquinho para a nossa história, os principais momentos, o que marcou nas pessoas. Nesse sentido, a gente não quer que seja um momento de retrospectiva só, puxa, como era bom, eu talvez esteja até sendo repetitivo, mas quero reforçar que é olhar para trás para nos impulsionar para frente. E a gente vai ter um diálogo bacana hoje, então no final também tem algumas palavras que eu queria passar para a comunidade. Então, pastor Alfredo, pastora Vera, saúdo vocês, quiserem dar uma palavra de saudação. Então, olá pessoal, que bom poder estar com vocês também nesse diálogo aqui de memórias que fazem a história. Olá, paróquia, comunidade Martin Luther, paz e trindade, uma grande alegria poder também participar dessa história que é tão bonita e que continua. Espero que a gente possa ter um bom momento de resgate, de avaliação, de reflexão também da nossa caminhada junto às nossas comunidades. Então, que bom a gente estar aqui, e eu tenho a nossa primeira diálogo, como foi o chamamento, como foi vir para Curitiba, e eu tenho uma curiosidade especial, porque eu não participei muito desse momento, então, assim, para mim é muita novidade. Então, assim como ministros, o pastor e a pastora vindo para um centro urbano, também a questão de família. Então, como é que foi esse processo, assim, o que chamou a atenção e como que foi isso, esse chamar a Curitiba? Então, talvez dizer assim, né, Newton, eu estava muito cansada também lá na outra paróquia. Então, chegou assim um ponto assim, eu disse para ele, eu acho que a gente tem que achar um outro lugar para nós dois. Eu acho que a gente tem que achar um outro lugar. Isso estava assim muito forte no meu coração, assim. Era uma ansiedade da pastora Vera, mas de qualquer forma não estava buscando. Era só um sentimento presente, né? E nós estávamos completando 12 anos de Estância Velha, no caso, eu 12, a pastora Vera 10, ela começou 2 anos após, né? Enquanto eu já estava no pastorado, ela realizou o período prático numa outra paróquia também, Estância Velha, né? O município de Estância Velha tem 2 paróquias, uma no bairro Rincão dos Ilhéus, e nós estávamos no centro, e o bairro Campo Grande. Então, estávamos completando 12 anos, e tínhamos recém passado por aquele processo de avaliação, assim como nós fizemos aqui no ano passado, né? E a avaliação foi excelente, foi muito boa, a paróquia estava num crescente, nós tínhamos uma adesão de muitos novos membros todos os anos, né? E aí nós fizemos a avaliação e chegamos à seguinte conclusão com a paróquia. Nós vamos renovar, então, para mais 3 anos, na condição de que, se durante este período, desse termo de 3 anos, aparecer uma paróquia para casal que tenha, assim, o nosso perfil, nós vamos nos sentir em liberdade para nos candidatar e romper, então, o TAM. E eles concordaram com isso. Nós nem tínhamos assinado o termo. Eu recebi um e-mail do pastor Odair. O pastor Odair, na época, era diretor do Hospital Evangélico, e ele me escreve um e-mail dizendo, isso era finalzinho de outubro, dia 22 ou 23, dizendo, olha, na época a gente não conversava por WhatsApp, não tinha isso, era e-mail mesmo, e daí não respondia no dia, comunicação não era tão instantânea. O pastor daí disse, olha, tem uma vaga em Curitiba para casal, o pastor Jandir e a Adriane estão indo para a Alemanha, e eu acho que a paróquia tem o perfil de vocês. Vocês estão num contexto urbano, nós sempre atuamos em contexto urbano, né? Tem o perfil para vocês, quem sabe vocês enviam o currículo. Aí a Vera estava fora, né? Eu li o e-mail, quando ela chegou em casa, eu disse, prepara o currículo que nós vamos mandar o currículo para Curitiba. Aí eu tinha meu currículo mais ou menos elaborado, a Vera não tinha o currículo elaborado com as últimas atualizações. Aí foi uma correria, de um dia para outro nós elaboramos os currículos e enviamos. E eu acho que o nosso foi o último, o processo já estava em andamento para ver como nós não estávamos procurando, que nós nem sabíamos da vaga,
se o pastor Odair não tivesse nos alertado, tínhamos passado batido. E aí, então, enviamos os nossos currículos no final de outubro, era até o dia 31, o prazo máximo para envio. E eu lembro que no dia 7 de novembro, nós realizamos um culto em Estância Velha, batizamos crianças no culto da manhã, e tivemos que contar uma história para a comunidade que nós vínhamos fazer. Eu não lembro agora, eu só sei que a presidente da paróquia sabia o que nós viríamos fazer a Curitiba, mas os demais presbíteros não sabiam. E aí nós viemos, então, no dia 7, saímos lá após o culto, meio-dia, e à noite já era o culto de apresentação aqui. E aí eu acho que o Gerhard Wagner foi nos buscar no aeroporto e nos deixou na casa da Nilceia, do Betão. E aí, à noite, nós viemos um pouquinho antes do culto, o pastor Jandir e a pastora Adriane estavam sentados nos banquinhos na frente da igreja com o chimarrão. E aí, naquela noite, nós nos apresentamos, nós não conhecíamos. Na verdade, eu tinha um anseio de voltar para o Paraná, porque eu sou daqui, né? Eu conhecia Curitiba, da época dos Redica, retiro de carnaval e tal. E a Vera, como gaúcha, então, era um desafio novo, de uma nova realidade totalmente diferente. E nós tínhamos esse anseio, de fato, de uma nova paróquia depois de 12 anos ainda, apesar de estarmos muito bem lá naquela paróquia. E aí celebramos o culto, quem sabe a pastora pode contar um pouco do culto. Eu acho que tinha umas 70, 80 pessoas, e eu lembro que foram bem cruéis com nós, aí não tinha músicos. Aí nós treinamos uma meia dúzia de hinos do Inário, e nos entregaram um violão na mão e disseram, agora vocês têm que fazer tudo, tem que fazer a música, apesar de ter muitos músicos aqui na comunidade, né? Nós tivemos que fazer a música e o culto todo. Isso faz parte do teste, pastor. Você acha que ia ser fácil? Mas talvez assim, então, dizendo, né, daí dessa vinda para cá, né, o seu Gerhard foi nos buscar no aeroporto e antes de nos deixar na Nilceia, ele passou pela frente da comunidade da Paz e também da comunidade da Trindade. Então, de dia já nós conhecemos ali e depois ele nos deixou na Nilceia. E à tardinha a gente veio aqui para a igreja, assim, e ficamos olhando. E eu tive uma sensação, assim, de tudo muito grande, né? Aquela, você está numa cidade pequena, onde você anda 3 quadras, você está no centro, anda mais 3, você está no bairro, né? Então, assim, de repente, quando a gente foi ali pela BR e ele foi em direção à Trindade, eu pensei, Senhor, como é que eu vou achar essa comunidade se eu tiver que vir para cá fazer culto? Então, assim, começou assim um monte de medos. Mas assim, no domingo, né, considerando o trânsito aqui de Curitiba no domingo, que é muito calmo e tranquilo, assim, isso ainda estava tudo não, né, e tá tudo ok. Aí fizemos o culto à noite, né, e depois do culto tivemos um momento de diálogo, onde também a gente teve várias perguntas interessantes, assim, eu lembrei até no diálogo com o pastor Ehlert e Elfriede, né, a Elfriede fez a pergunta para nós, como é que, se a gente tinha algum problema com os pastores eméritos, né? Dado isso também que a gente ouviu no diálogo com o pastor Jandir e a pastora Adriane, a comunidade aqui tem muitos pastores eméritos que são membros aqui da comunidade. E nós vínhamos também de uma experiência de parceria de trabalho com o pastor Orlando Steuter lá na outra paróquia. Então, para nós, isso não dizia nada assim, no sentido de nos ameaçar ou da gente se sentir, né, acuado assim, por ter muitos pastores eméritos. A gente sempre compreendeu e respeitou muito a caminhada de cada ministro no seu tempo e também sabe que, apesar do tempo que a gente está, eles têm muito ainda a contribuir, conhecem a história, conhecem pessoas muito melhores do que a gente que está acabando de chegar, né? Então, nesse sentido, assim, foi interessante também as perguntas. Essa foi uma das perguntas. E eu não lembro, Newton, eu acho que foi você estava nesse culto, ou não? Sim, no culto eu estava e eu acho que eu lembro da pergunta. Vamos ver se é a mesma. Então, eu quero recobrar 2 perguntas que eu lembro do culto. Uma que foi a de uma também. Elfriede Ehlert fez uma pergunta que foi a seguinte, né? Perguntou a pastora Vera diretamente, o que nós tínhamos de novo para esta paróquia? O que nós poderíamos trazer de novo? E nós tínhamos olhado um pouco assim do calendário, as atividades, a dinâmica da paróquia,
Aí eu lembro que a pastora Vera respondeu, lembra, Vera, como você respondeu e o que Elfriede disse daí? Sim, eu lembro disso. A Elfriede perguntou isso. Então, o que que a gente traria, né, qual seria, tipo, o nosso projeto, o que que a gente traria aqui para a comunidade? E aí eu disse que, olha, nós trazemos nós, né, a nossa vocação como ministros e ministras e queremos caminhar junto com vocês no que vocês já fazem. E eu lembro que eu fiz meio que uma sátira, assim, tipo, vocês não estão caminhando, ou vocês não têm nenhum plano, né? Nesse sentido, assim, quase como uma... E daí ela respondeu daquele jeito de Elfriede, que depois a gente conheceu, tão novinha e já tão sábia. Ficou marcado esse jeito da Elfriede de conversar com a gente também. E a outra pergunta, Nilton, daí vamos ver se foi de fato você que fez. Eu lembro que foi diretamente a mim, que a pergunta era: pastor, você é a favor ou contra a bateria no culto? Não foi você? Mas essa pergunta eu lembro que foi uma pergunta que veio, né? E daí eu lembro que eu respondi mais ou menos, não lembro exatamente, eu respondi que eu não era nem a favor nem contra, né? Bateria é um instrumento como qualquer outro, como violão, como piano, como qualquer outro instrumento musical, que é apenas um instrumento e que, se ele serve para o louvor, para louvar a Deus, e ele acrescenta, não tem problema nenhum, né? Então, de manhã, então a gente de noite, tá? Voltamos lá para casa da Nilceia, e eu lembro que o pastor Jandir teve mais algumas pessoas que integravam o presbitério, e nós fizemos uma janta lá, e eles continuaram conversando conosco, e também de maneira informal, perguntando outras coisas e tal, e foi um momento bem descontraído e agradável lá. E aí nós dormimos lá, e bem cedinho, a Simone nos levaria no aeroporto, porque era caminho dela para ir para a escola. Nosso voo, se eu não me engano, era 9, alguma coisa, 10 horas, mas nós tínhamos acordado que esperaríamos tranquilamente lá no aeroporto, porque para ela ficaria ótimo nos dar essa carona. Tudo certinho de manhã, segunda de manhã, era o quê? 6 e alguma coisa perto das 7, aquele trânsito que vocês conhecem aqui de Curitiba, de segunda-feira, a linha verde. E a Simone ia aqui, cortava aqui, eu já sei, não, aqui eu posso ir aqui, eu vou por essa rua, porque daí eu já lá na frente saio e tal. E eu atrás, o pastor Alfredo sentado na frente com ela, e eu atrás assim. Aí quando ela estacionou na frente lá do aeroporto, a gente agradeceu, se despediu e tudo, eu sentei, daí o pastor Alfredo disse para mim assim, Vera, você não tá bem? Você tá meio... Daí eu disse, eu tô orando para que Deus não nos escolha para cá. Eu acho que eu não quero vir mais para cá, porque eu não vou dar conta de andar nessa cidade. E daí eu lembro que o Alfredo disse, não, Vera, essa não tem que ser a tua oração tem que ser que Deus te capacite para andar onde quer que seja, para que, se você vier para cá, você dê conta disso, né? Então foi muito interessante que esse choque, né, do grande, para mim foi muito forte no voltar para lá, né? Que curiosidade bonita, realmente, também o enfoque que o pastor Alfredo colocou, né? Ou seja, não fuja, né? Me capacite, realmente, nesse sentido, é a versão. E, na época, o filhote era pequenininho, então ele foi meio que de mala, assim, não teve muita opção, ou foi tranquilo? Pois é. Ele tinha 5 anos. Isso também foi uma questão que a nossa opção da mudança também, né? Porque com essa idade ainda a gente consegue trazê-los com uma forma mais tranquila. Não que não houve sofrimento, para ele foi bastante difícil, porque ele tinha lá uma babá, a Tatá, né? Que ele praticamente se criou com ela, todos os dias estava com ela, estava na escolinha, mas no outro turno estava com ela na casa dela e tal, né? Então, esse rompimento de laços foi um sofrimento muito grande para o casal lá, né? Eles não tinham netos ainda, o João era como se fosse o neto deles, e para o João também. E quando nós chegamos aqui, daí a adaptação com o João foi também extremamente difícil, porque nós dois no ministério, nós tínhamos que sair os dois. E no início nós optamos, em todos os grupos da noite, nós irmos os dois para que a gente pudesse conhecer toda a dinâmica da paróquia, né? Daí eu lembro, Trindade, Paz, os grupos da noite, e esses grupos nunca terminavam assim tão cedo, né? Sabe, como até hoje, né? 10, 11, e aí era um sofrimento muito grande. Nós tivemos logo de início
várias pessoas que cuidaram do João, né? A Cassiane Stadler foi uma, né? Filha do Heber, né? Teve a Brielle, uma menina que estudava na FATEV. Teve a Cleni também, depois, um pouquinho mais adiante, o próprio Alex, daí como parceria, já confirmando, né? Então, foi um período, assim, bem difícil de adaptação com o João pequeno, né? Mas ele foi superando. Daí, quando nós chegamos, talvez dá para contar isso, nós chegamos no dia 17 de fevereiro. A nossa mudança veio dia 15, e no dia 17 nós viemos de carro, né? E iniciamos o trabalho, o ministério, no dia 1º de março. Então, nós tínhamos aquele tempo, final de fevereiro, ainda tinha o feriado de carnaval. Eu e a Vera passamos 2 dias dentro de casa, colocando as coisas no lugar. E o pior, a empresa de mudança não montou os móveis. Isso estava no contrato, mas não montaram. Daí eu chamei o Betão, né? Eu e o Betão montamos os móveis. Primeira coisa, montamos o quarto do João, e eu e a Vera ficamos... Quando a gente se deu conta, olhamos no relógio, era já meia-noite, nós estávamos ainda fixando coisas nas paredes, né? Então, foi um período assim. Depois de 2 dias trabalhando dentro do apartamento para colocar as coisas no lugar, nós fomos até Irati, na casa dos meus pais, né? E o João, né, o pastor falou antes um pouquinho, assim, antes de continuar, eu queria retomar, assim, né? Eu acho que ele fez um tempo, assim, de luto, que a gente só entendeu depois. Ele demorou bastante para se abrir, assim, para fazer amizades. Aí depois no Martinos, no Infantil 5, ele começou num relacionamento, mas ele fez um bom período, assim, de luto e em sofrimento, assim, pelos colegas que tinham ficado lá, pela babá que tinha ficado lá. Eles se esforçaram logo, vieram nos visitar, ficaram um tempo aqui também, né? Mas ainda que a gente entenda que nesse período a agressão ou a briga não é tão grande, mas existem também perdas, existem também sofrimentos que às vezes a gente eles se manifestam de outras formas. Então, no início, o João era bastante arredio, assim, ele nunca foi muito de estar junto, mas ele manifestava essa revolta dele em estar aqui também na convivência com as pessoas em comunidade, né? Então, ele tinha os picos dele de estar mais sociável e estar menos sociável, né? Como é que foi esse início de caminhada? E, assim, nós estamos falando agora de 8 para 9 anos, certo? De caminhada. Então, como é que foi esse período? E depois eu tenho algumas questões mais específicas para colocar para vocês, mas como foi esse começo e os principais momentos? Assim, eu sei que a gente teria muita coisa, né, para falar mais em detalhes, mas assim, quais são os principais pontos que chamaram assim, a atenção de vocês nesse período aqui conosco? E com relação ao começo do trabalho aqui na comunidade, na paróquia, de um modo geral, assim, acho que demorou, eu não sei exatamente dizer quanto, se mais de 1 ano, assim, mas demora para que a gente entenda essa dinâmica, porque a gente cai assim, e daí as coisas estão acontecendo, e aí você tem que ver se isso tem a ver com aquilo, se não tem, e só que isso leva mais ou menos um tempo, até que a gente perceba esse giro, aí a gente diz, aí a gente pode dizer, ufa, agora eu estou entendendo essa... E no começo, a gente se sente meio que, assim, ações soltas, assim, né? Porque a gente entra nessa roda e você precisa fazer essa caminhada para compreender o todo. Então, eu acho que, assim, ó, do 2º ano em diante, vai dando aquele, assim, que abaixa, assim, que você diz, ufa, eu estou entendendo essa dinâmica, eu estou entendendo todo o trabalho missionário e tudo que tem por detrás de cada ação, né? E aí, com isso, quando a gente também consegue compreender isso, a própria ação, ela ganha um outro valor para nós, a gente faz aquilo de uma outra forma, porque aquilo é muito maior do que apenas um pequeno momento ali, do que apenas uma oficina, do que apenas um retiro isolado, isso está dentro de um grande projeto de evangelização, um grande projeto de missão que é realizado pela própria comunidade, né? Acho que isso que a Vera diz, né, da gente descobrir a intencionalidade de cada grupo, de cada departamento, como as coisas se interligam, porque tudo tem o mesmo propósito, né? Todos os grupos, todos os ministérios têm um propósito só, que é evangelizar, levar Cristo às pessoas.
E até a gente descobrir, de fato, a dinâmica, né, a ligação entre o trabalho, a gente leva muito tempo. E a adaptação no novo contexto, especialmente contextos urbanos, né, a adaptação em qualquer paróquia você vai levar no mínimo 1 ano, mas a adaptação em contextos urbanos leva mais tempo, até porque as pessoas não moram perto da igreja, né? Eu lembro, acho que foi o pastor Guise, na entrevista, ele disse que as pessoas moravam longe, agora já tem alguém que mora bem perto, né? Então, é diferente numa cidade menor, onde você tem esse horizonte sob o seu olhar. E, se me permite, acho que pegar carona nesses 2 comentários que vocês trazem aqui, né? Acho que nesse momento, e vocês deram continuidade, vários membros participavam mais de um grupo, né? Ou seja, seja no grupo de convivência, no culto infantil, seja na diaconia aqui. Então, realmente, essa rede que vocês mencionam, ela mostra realmente assim um engajamento e participação dos membros em várias ações, né? Isso acho que também é importante ressaltar aí. Dando continuidade, assim, tinha coisas que já estavam, de certa forma, por exemplo, implementadas, mas vocês colocaram um tempero de vocês, né? Dentro desse contexto, né? E eu, que nem falei, trouxe aqui na manga algumas coisinhas para a gente conversar. Tem a diaconia, do qual o pastor Alfredo está muito envolvido, o trabalho com a diaconia, como é que você vê isso? E talvez um trabalho semelhante, mas ao Projeto Paz, né, a pastora Vera, e ampliando isso também para as mães, eu não quero antecipar, mas, sabe, houve continuidade, mas de um jeito, com forma diferente de absorver esse trabalho, então, de uma forma bem bonita. Eu acho que tudo que vinha acontecendo, continua acontecendo, isso é bacana, né? Quando a gente chega num lugar, não é assim que a história vai começar com a gente, né? É um grande erro pensar assim, né? Tem toda uma história, uma caminhada, tem sementes que foram plantadas há muito tempo e que continuam germinando, continuam dando fruto, né? O que as coisas vão ganhando, de fato, uma nova dinâmica, né? A diaconia ganhou uma dinâmica diferente, talvez ampliação de atendimentos, e especialmente o Projeto Paz, porque o Projeto Paz ele era voltado especialmente para as crianças da Casa Lar, que nunca ultrapassavam o número de 20, então foi uma conversa muito bem dialogada, essa questão de abrir o Projeto Paz para a comunidade do entorno da igreja. E isso, acho que foi uns 4 anos atrás, 5, que foi tendo... Tanto que no início, quando nós chegamos, o Projeto Paz tinha uma musicista contratada, os demais todos eram voluntários, né? Era um projeto menor. E ele foi criando uma dimensão muito grande a partir daquela semente que tinha sido iniciada, né? E do Projeto Paz. No início, eu lembro que ele acontecia só os sábados de manhã. E aí, no início, eu comecei a ir. A Vera não ia tanto, assim, menos, né? Eu ia, e o que eu fazia? Eu ia lá e fazia uma meditação com as crianças, as meninas, eram só meninas da Casa Lar, né? E os professores. Era aquela meditação, e logo após a meditação, eu ou retornava ou fazia uma visita ali no entorno para alguns dos membros, né? Depois que ele foi sendo ampliado e ele foi transferido para os dias da semana, terça, quartas e quinta, né? E aí a Vera começou, então, a abraçar e participar quase que diretamente, intensivamente, todos os dias lá. Então, ela pode colocar um pouquinho mais disso, né? Talvez dizer assim, né, que não é uma questão de como foi ou como é sempre um processo, né? Uhum, então, enquanto que ele aconteceu daquela forma, era o que era necessário acontecer também, porque as crianças da Casa Lar estavam ali próximo e a comunidade foi, e os voluntários e todo o projeto em si foi extremamente importante para a vida dessas crianças. Então, foram vários os processos que se misturaram ali. Teve a mudança de endereço da Casa Lar, teve também a pergunta, né, de pessoas ao redor, o desejo de crianças e famílias ao redor de fazer parte. Então, foram várias coisas que se somaram, que chegou uma hora onde a gente se sentiu assim, grande, né, de dizer, olha, não, nós não estamos aqui só para estas crianças, mas também para outras todas que quiserem vir e aproveitar esse momento. Eu acho que esse passo foi muito importante e o bacana dele assim é que ele foi sustentado por toda a equipe. Que é uma caminhada com um novo conceito, né? E esse conceito realmente envolvendo a comunidade em torno e mais recentemente
eu não tenho, eu pessoalmente, mas tenho ouvido através de vocês e dos outros voluntários também, as mães, né? Ou seja, realmente o papel da Trindade, da paz, quer dizer, mais especificamente da paz aqui, ele tem se ampliado lá, né? Pastor, você ia comentar algo? Não, eu ia dizer, interessante como a dinâmica da missão, ela vai se moldando de acordo com a realidade, né? A realidade vai mostrando onde a nossa ação precisa de mãos. E o Projeto Paz é uma demonstração clara disso, né? Que o contexto vai mostrando como a gente precisa agir. Newton, eu quero falar dessa questão das mães, né? Que isso também foi algo assim que foi brotando a partir do que a gente via. Algumas mães traziam as crianças, né, no seu turno ali para o projeto e ficavam ali. E aguardavam até o final. E daí, assim, eu e a Rose, a gente ficava, às vezes, conversando, quando a gente tinha um intervalo com essas mães, assim, mas informalmente sempre, né? E aí nós percebemos ali também um grande potencial, assim, um grande espaço de continuar nessa, de certa forma, nessa informalidade, nessa confiança que elas tinham ali conseguido como grupo de mulheres, mas direcionar isso, né? E aconteceu também ali uma grande busca e valorização da estima dessas mulheres, dos seus dons, das suas capacidades, das suas potencialidades. Elas faziam os trabalhos e a gente permitia que elas levassem para casa. Então, de chegar em casa e dizer, isso eu fiz. E hoje são parceiras, né? Esse grupo de mães, grupo de mulheres do Projeto Paz são as parceiras, e pessoas que elas estão olhando para aquele lugar e estão dizendo, eu posso estar aqui, porque elas ficavam no portão. Veja que interessante isso, né? Elas ficavam do lado de fora do portão, a criança entrava. Aí chegou um tempo que elas entraram, aí elas sentaram ali fora. E daí agora elas estão dentro de uma sala, elas conhecem o material, sabem onde que ficam as coisas, e elas se dão conta de que este lugar pertence a ela e aos filhos, e elas podem estar ali, e ali é bom de estar. E quantas conversas, quantos momentos de profunda dor a gente partilhou ali nos nossas conversas de tarde, assim, mas também de cura, de uma auxiliar a outra e caminhar com a outra e compreender as suas angústias e os seus medos e as suas ansiedades. E isso eu acho que foi fundamental, elas perceberam o amor que os voluntários e voluntárias têm ali pelos filhos e filhas delas, né? E que elas também podiam contribuir para isso, né? Que grande isso, quando a gente pode fazer coisas para as pessoas, né? E pelas pessoas sem cobrar. E aí a gente é muito grato, né, Newton, a todas as pessoas que doam aí para o Projeto Paz, tanto aquelas que fazem as doações no carnê, como as pessoas que contribuem doando coisas para o bazar, né? É um espaço realmente de mudanças de vida. Então, muito bonito, assim, ver como um trabalho se desdobra, e essas curiosidades, pastora, que você trouxe aqui, são bem, bem bonitas, assim, ou seja, é uma comunidade acolhedora, onde as pessoas realmente se sentem bem, né? Eu queria puxar mais alguns temas, para a gente só não perdê-los, né? A gente falou um pouco da diaconia, mas tem a questão também do trabalho ecumênico. Eu vejo, assim, que o pastor tem um trabalho muito forte, tem se dedicado a isso também, ou seja, nós nessa caminhada cristã não estamos sozinhos, né? Enquanto comunidade, enquanto paróquia, mas também num olhar um pouco maior. Como é que tem sido essa caminhada, pastor? Então, eu na verdade, desde berço, né? A minha avó era ortodoxa, né? Ucraniana ortodoxa, então lá em casa sempre tinha 2 celebrações de Natal, né? 25 de dezembro e logo início de janeiro, o Natal ortodoxo. Então está no meu sangue essa questão de vivência ecumênica. E eu vejo desde sempre, isso foi durante a formação também, né? Também lá na outra paróquia nós tínhamos uma atividade ecumênica intensa com a Igreja Católica, mas também com a outra igreja luterana e outras igrejas. E eu percebo que não existe como a gente ser cristã, sem essa dimensão ecumênica. Na verdade, a missão de Deus, ela precisa da soma das igrejas. Daí é importante a gente olhar as diferenças das igrejas como soma, e não como divisão, né?
Eu gosto muito de uma frase, eu acho que é um francês que disse: o que nos separa não deve dividir o que nos une, né? E aí, pensando isso na caminhada ecumênica, mas olhando também para dentro da própria comunidade. Nós temos diferenças na comunidade, temos diferenças de pensamento, de grupos, de ideias, e é beleza da criação de Deus essa diferença, né? Mas o que nos une é a fé no mesmo Deus, o batismo no mesmo Deus, somos irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs não precisam ser exatamente iguais, são diferentes, personalidades, jeitos diferentes, mas não perder essa questão da essência, o que é que nos une, né? Isso pensando na questão do ecumenismo, do relacionamento com outras igrejas, mas pensando também na missão da própria comunidade local, de valorizar a diferença, de olhar os diferentes tipos de celebração, e daí a gente poderia já olhar para os nossos diferentes tipos de culto, a diversidade que nós temos, culto de Tomé, culto da celebração do Missão Criança, 1, 2, 3, 4 anos, são cultos voltados para toda a comunidade. Este ano, agora com a pandemia, que eles estão sendo transmitidos, certamente quem está mais acompanhando são as famílias envolvidas, mas eu lembro o tamanho dos cultos quando eles aconteciam de forma presencial, né? E eu acho que essa riqueza, essa diversidade dá uma dinâmica na missão que faz com que quem ganha é Deus, né? Quem ganha é a própria missão, né? E isso é muito bonito. Dia Mundial de Oração. Também. Dia Mundial de Oração, Semana de Oração pela Unidade Cristã, pensando, né, Nilton, o que aconteceu no ano passado, o arcebispo vir pregar na nossa igreja, né, em partilha com o pastor sinodal. Isso é uma riqueza sem fim, né, para a missão, para a caminhada, para a experiência, né? Foram momentos marcantes Sim. da comunidade, da paróquia, assim, nesse trabalho e ação ecumênica, e como você colocou, eu também vejo dessa forma, ou seja, existem várias formas de transmitir o evangelho, várias formas de expressar a fé, mas ela é única, né? E é bom quando a gente vê isso em uma comunidade que acolhe e aceita essa diversidade. E nesse sentido, assim, também, a gente viu que a gente passou, assim, por um período bastante difícil, pode-se dizer que estamos ainda passando, né? Eu sei que teríamos muita coisa para falar dos primeiros 7 anos e meio, mas esse 8º ano, esse ano de 2020, acho que vai ficar marcado para a história, né? E vocês dois se reinventaram com vários líderes apoiando-os, né, de novas formas. Eu vejo quando eu era criança, eu gostava muito do Escola Bíblica de Férias, né? Mas depois teve, oficina de Natal, oficina de Páscoa, não só na Martin Luther, em vários lugares, ou seja, as formas mudaram de fazer o envolvimento das crianças, e esse ano também a forma de se comunicar com a comunidade, com a paróquia foi diferente. Como é que foi essa experiência? Como é que se sentiram nessa transformação? O que sentiram, assim, Deus falando para vocês nesse momento? Vamos desistir, vamos encarar? Como é que foi isso, né? Bom, talvez dizer assim que num primeiro momento, eu acho que todo mundo pensava que quarentena vinha de 40 dias, né? Que a gente ia ficar 40 dias dentro de casa e que isso ia passar e nós íamos voltar ao nosso ritmo normal. E, de repente, isso foi se estendendo, e aí veio, sim, essa pergunta, né? Como eu ser também coerente com o meu chamado, com a minha vocação dentro dessa realidade que agora está. Do outro lado, assim como eu estou em casa, tem pessoas que estão em casa também, e como eu posso alcançá-las, e como eu posso chegar também até elas, quais são as formas que estão à nossa disposição? E aí a gente tem que correr atrás. Se isso não é ainda uma área que a gente domina ou que fazia parte do nosso dia a dia, gravar, editar, filmar ou entrar aqui né, nos diferentes plataformas de comunicação, então a gente precisa ir atrás disso e se comunicar com as pessoas. E eu percebo nesse ano, assim, para mim, pessoalmente, assim, um grande crescimento, porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, que eu não fazia ideia como se fazia,
E eu fui, de certa forma, forçada por conta disso que a gente está vivendo aí atrás, né? Mas eu poderia ter me fechado, não, eu não sei, eu não vou fazer, poderia ter ficado quietinha, não sei como é que é isso, não vou fazer. Mas não, acho que a questão sempre era de qual forma eu posso alcançar mais fácil aquela pessoa. Então, hoje, por exemplo, vou citar um exemplo, a gente faz Oase, eu faço pelo StreamYard, eu mando um link não listado para elas do YouTube. Então, elas todas clicam lá como se fosse um link do YouTube, e aí eu estou falando com elas aqui, e elas vão me respondendo nos comentários. Na semana passada, a gente tinha 19 mulheres, né? E elas ficam esperando, chega 2h30, ficam esperando. Então, como fazer? Como é a melhor forma? Não, não é. A melhor forma é a gente estar junto presencialmente. Mas é uma forma de poder falar com elas, estar ali, e a gente vê o retorno delas. Poxa, pastora, que bom te ver, que bom te ouvir, nossa, que legal. E umas ficam mandando abraços para as outras nos comentários. Então, eu penso assim que é um lugar que a gente tem aqui à nossa frente, todo esse espaço de comunicação, e que a gente ocupou, eu acho que a gente ainda ocupa, assim, minimamente, eu acho que ele tem muito mais lugar, mas a gente ocupa aquilo que está ao nosso alcance, e a minha preocupação, agora, a minha inquietação, sim, é como a gente não deixar esse lugar para trás, esse lugar a gente ocupou, ele está aqui, e depois, se a gente volta, né, para os nossos momentos presenciais, tem pessoas me perguntando, pastora, não vai acabar o cante de casa das terças-feiras, né? A Pauline super ajuda nesse momento a gente, né? E aí eu e a Pauline, a gente fica se olhando assim, a gente não faz ideia como vai ser a rotina depois, mas Deus queira que seja possível fazer tudo isso que a gente faz também, né? Transmitir cultos pela internet. Mas, Newton, realmente, esse ano foi o ano, assim, da superação em todos os aspectos. Não, eu achei realmente, e a forma criativa de vocês, né, o cante de casa, o ministério que a gente sempre estava discutindo no presbitério, que era da oração, isso acontecendo na segunda-feira, vocês convidando a comunidade às quartas, seja em forma de culto, uma conversa em torno da mesa, e as reflexões nesse entorno. E eu sei que isso exige um preparo, e talvez eu devolva aqui a palavra para o pastor, né? Ou seja, quando eu converso assim com os membros, puxa, pastor, nossa, como ele escreve bem, como ele fala bem, ou seja, isso exige assim um preparo. Eu não estou dizendo que a pastora não, tá? Eu só estou puxando a conversa agora para o pastor, tá? Não fique bravo comigo, pastor. Então, como é que é isso? Como é que surgiu esse Conversas à Mesa? Como é que foi isso? Como é que eu preparo? Isso foi logo no início, né? Nós pensamos o que nós vamos trazer, além, o culto já estava sendo transmitido aos domingos pelo link sinodal, né? E aí, então, nós começamos, na verdade, no início, com Conversas à Mesa. Nós começamos editando, nós gravávamos o nosso bate-papo, e daí a gente percebia o que ficou legal, o que não, na edição dá para cortar e tal, né? Fizemos um bom tempo com temas, e daí alguns temas assim que estavam pipocando no momento, né? E outros que nós pegávamos algum tema bíblico e tal, né? E a gente percebeu que foi tendo uma adesão muito boa, as pessoas foram comentando e gostando também dessa conversa mais livre sobre um tema bíblico, né? E depois fomos alternando com cultos, né? Eu acho que, na verdade, Deus vai mostrando os caminhos, né? Tinha alguns outros pontos que eu queria abordar também, que aqui nessa paróquia Cristo Salvador, na verdade, eu acabei descobrindo qual é o sentido do conceito bíblico de Deus proverá. Né? Deus proverá. E numa dimensão bem ampla, assim, né? Não sei se nós vamos ter tempo ainda, mas eu hoje pela manhã conversava com a pastora Vera um pouquinho sobre isso. Quando nós chegamos, né? Então, nós primeiro aquela dimensão de questão da estrutura. Nós saímos de uma paróquia de 180 anos, com uma estrutura que ocupava metade da cidade, vamos falar sério. O hospital da cidade, até um certo tempo, era mantido pela Oase. Uma quadra inteira era da comunidade, um salão enorme, um templo com uma capacidade para 600, 700 pessoas, né?
nós chegamos aqui, em termos de estrutura paroquial, da comunidade era tudo pequeno. E tem gente, tem trabalho, tem grupos. Então, esse desafio da estrutura pequena, desse espaço mínimo. E, além do espaço mínimo, o salão principal ele estava bastante avariado naquela época, ele precisava de troca do telhado, tinha rachaduras nas paredes, a casa antiga pastoral atrás também, o telhado era o antigo, tinha muito vazamento, né? E daí a questão, não tem dinheiro para fazer a reforma, né? Mas nós precisamos fazer a reforma, mas não tem dinheiro. Daí, logo no primeiro ano, o desafio também, a troca dos carros, né? Os 2 carros estavam bastante usados, a gente precisava trocar os 2 por 1. E mesmo assim, os 2 não davam um novo, faltavam R$8.000. Daí eu lembro que o presbitério, a Gudro era a presidente da paróquia, o Gerhard era o tesoureiro, nós vamos pedir dinheiro para as comunidades, eles disseram. Daí faltava 8.000 na troca dos carros. Martin Luther deu 5, a Paz e a Trindade, cada uma deu 1.500. Trocamos o carro, ok. Daí, logo mais adiante, no segundo, terceiro ano, foi feita a reforma do salão e também o dinheiro apareceu. Depois foi feita a reforma, troca de todo o telhado da antiga casa e também o dinheiro apareceu. Mas um outro fato, no segundo mês, nós chegamos em março, no final de abril, e daí na reunião do presbitério paroquial, não tem dinheiro para pagar a subsistência e nem o salário dos demais funcionários no final de abril. Daí, fazer o quê? Daí alguém disse, nós vamos pegar emprestado da comunidade Martin Luther, depois devolvemos. E assim foi feito. Então, sempre a gente percebia que as coisas iam aparecendo, né, de algum lugar, de alguma forma. E também este ano, né, Nilton, pensando toda essa campanha dos 45 anos, 45.000. Chegamos aos 45.000, ou seja, de alguma forma, Deus vai provendo na caminhada. Então, isso foi uma coisa muito interessante de confiar. Quando a gente tem tudo muito seguro, muito certo, às vezes pode até ser um entrave para a missão. Então, esses desafios que são colocados, e a gente vai percebendo como Deus vai agindo, vai tocando corações também, e a coisa vai acontecendo. Então, isso eu queria enfatizar, assim, que eu não tinha essa noção de como Deus é capaz de prover o sustento da missão. Na verdade, ele é o agente da própria missão, nós, meros instrumentos, falhos, mas ele nos usa assim mesmo, apesar de nós. Sim, sim. E por isso, talvez, que foi feliz a proposta, não sei se foi do pastor ou do pastor, né? 45 anos de missão, e eu vejo assim, em missão, né? Em missão. Nos impulsionando daqui para frente. Como eu falei no início, assim, é sempre difícil a gente sentar e tentar limitar em 1 hora a nossa conversa, teria tanta coisa bonita, acho que foi bom alguns depoimentos e alguns testemunhos um pouco mais específicos, assim, mas com certeza a gente está deixando alguma coisa para trás, alguma coisa de lado. Mas essas coisas estão no coração dos membros que estão nos ouvindo hoje e provavelmente vão gerar conversas tão logo a gente possa estar juntos novamente. Eu queria aqui, da mesma forma, agradecer primeiro a comunidade e a paróquia por todo esse engajamento, esse envolvimento que houve durante esse ano. O pastor mencionou sobre, especificamente da Martin Luther, o programa 45 anos. A gente está realmente finalizando algumas últimas pinturas através de mutirão. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue isso, para deixar o espaço compatível para as atividades presenciais no ano que vem. Isso não quer dizer que o nosso foco tenha sido a parte financeira, mas a gente quer agradecer, porque em fruto de agradecimento vieram as contribuições e também para a manutenção do trabalho, tanto a nível da comunidade e da paróquia. Então, é algo realmente que a gente tem gratidão, e gratidão a Deus por poder realmente permitir que a gente possa trabalhar junto nessa caminhada. E também a gratidão a vocês dois agora, por poder participar dessa conversa, essa conversa que não é a nossa última conversa, mas é uma conversa que encerra esse ciclo aqui de memórias que fazem história. Eu quero, antes de passar a palavra para vocês dois, fazerem as mensagens finais, realmente desejar a todas as famílias um feliz e abençoado Natal, que esse ano realmente diferente possa ser diferente também nos nossos corações, na sua forma de ver o nosso relacionamento com Deus e com a família, e
ressaltar um tema muito importante para o ano que vem, que foi lançado agora no primeiro domingo de Advento, viver o batismo pondo os dons a serviço. E, nesse sentido, eu coloco também o novo presbitério, tanto da paróquia como da comunidade, assim, que Deus realmente abençoe o trabalho de vocês, que se dispuseram a colocar os seus dons a serviço de Deus, que realmente 2021 possa nos trazer novas oportunidades, novos desafios, mas com o mesmo objetivo, que é propagar o Evangelho de Deus. Então, pastor e pastora, aqui eu me despeço e deixo a palavra com vocês. Vou falar primeiro para a pastora falar por último também, daí ela dá a bênção final. Obrigado, Newton. Que bacana este momento. Este ano foi muito, de fato, especial. Nós tínhamos sonhado tantas coisas, e a gente sonha, mas nem tudo é possível, mas fomos, de fato, fazendo aquilo que foi possível. Acho que esses diálogos, o resgate da história, eles estão guardados, né? Estão gravados e são extremamente importantes. E para deixar uma palavra final, assim, para a comunidade, para as 3 comunidades, para a paróquia, eu queria citar o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não, eu vou pegar outra tradução. E ele o ajudará, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Lembrando do que disse Lutero, orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós, ou seja, confiança absoluta no poder de Deus, mas também entrega absoluta à missão a partir daquilo que recebemos de Deus, dos dons que temos. E eu acho que este é o grande desafio que temos pela frente. Nós somos uma família de mais de 2.000 pessoas aqui na paróquia, né? Imagine a diversidade, a quantidade de dons. Que cada um de vocês que nos ouve, né, possa levantar esta pergunta: qual é o meu dom? O que eu sei fazer bem? Como eu posso contribuir para que a missão vá adiante a partir destas comunidades, desta paróquia, mas no mundo, para que mais pessoas vão tendo contato com o Evangelho de Jesus Cristo e descobrindo quem é esse Deus que veio para nos salvar. Que Deus abençoe esta grande família da paróquia Cristo Salvador. É o nosso desejo. Amém. Obrigado, Newton, por esse momento. Também quero agradecer muito, assim, de maneira muito especial a todas as famílias, pessoas aqui da nossa paróquia, né? Nós somos e estamos também muito felizes entre vocês e nos sentimos parte dessa grande família aqui da paróquia Cristo Salvador. E como mensagem também nesse tempo de advento que a gente está vivendo, experimentando agora, eu quero deixar algumas frases, já que a gente falou de ecumenismo, é de um padre e poeta português, o José Tolentino Mendonça. Ele diz assim: Advento, tempo de espera, não apenas de um dia, mas daquilo que os dias, todos os dias, de forma silenciosa transportam. A vida, o mistério apaixonante da vida, que em Jesus de Nazaré já se principiou. Advento, tempo de preparar mais do que consumir, tempo de repartir mais do que distribuir. Advento é tempo de procura, de inconformismo, até de imaginação para que o amor, o bem, a beleza possam ser realidades e não apenas desejos para escrever num cartão. Advento, tempo de dar tempo às coisas, talvez até esquecidas, como acender uma vela, sorrir a um anjo, dizer o quanto precisamos das outras pessoas, sem vergonha de parecer piegas. Advento é tempo de se perguntar: há quantos longos meses eu desisti de renascer? É tempo de orar, à maneira de um riacho, que ao invés de correr, escorre limpidamente. Advento é tempo de abrir as janelas na noite do sofrimento, da solidão, das dificuldades e sentir-se prometido às estrelas e não ao escuro. Advento é tempo para contemplar
o infinito na história, o inesperado no rotineiro, o divino no humano, porque o rosto de uma criança nos mostrou o rosto de Deus. Um feliz e um abençoado tempo de advento para cada um, para cada uma de vocês. Amém.